Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. Os capítulos propostos para hoje vão estar em Gênesis, do capítulo 21 até o capítulo 23. E eu gostaria de destacar a história de Sara, que dentro desses capítulos, né, fala ali do nascimento de Isaac até a sua morte. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa serva de Deus, porque acredito que nós temos lições preciosas para aprender e também, né, para que nós possamos aí seguir pelo caminho do Senhor, vivendo suas bênçãos, suas promessas, conforme os ensinamentos e os exemplos que ele deixa através da sua palavra. Então vamos falar um pouquinho a respeito de Sara. Sara, primeiramente, né, era mulher de Abraão, como vocês viram ali ao longo da leitura. Seu nome original era Sarai e ela era estéril, ela não podia ter filhos. E nessa época, o não poder ter filhos era um problema muito grave, né? Porque uma mulher que não tivesse filhos era uma mulher ali meio discriminada pela sociedade, considerada um fracasso, considerada amaldiçoada. Então ela sofria diversas discriminações por conta disso, diversos preconceitos, né? E isso realmente era uma vergonha para ela. E ela queria muito ter filho, esse era o principal sonho da sua vida, mas ela acabou sendo impedida por questões de problemas físicos, né? Problemas naturais que ela não tinha como resolver. Mas Deus é um Deus que realiza sonhos, né? Deus é um Deus de propósitos, que une os propósitos dele com os sonhos que nós temos, e muitas vezes ele faz com que os nossos sonhos eles acabem se realizando, mas se realizem para a glória dele. E esse é um ponto que nós devemos saber, né? Que muitos dos nossos sonhos eles são para glorificar e exaltar o nome do Senhor, e eles têm tempo, modo e propósito para acontecer. É o tempo de Deus e não o nosso, né? A gente quer tudo para ontem, mas Deus às vezes ele precisa com que nós esperemos algum período de tempo para que nos preparemos, nos fortalecer, possamos nos fortalecer para receber o sonho e segurar, para que ele não venha escorrer pelas nossas mãos, para que ele não venha acabar sendo uma maldição para as nossas vidas, né? Então a gente precisa às vezes crescer para alcançar maturidade para poder lidar com o nosso sonho e com todas as consequências que ele traz. Então esse é um ponto. O modo de Deus é que também, às vezes a gente acha que ele vai fazer de uma certa maneira e Deus tem uma maneira completamente diferente de realizar os sonhos, os projetos dele sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que o modo de Deus é sempre melhor que o nosso. E é melhor nós esperarmos por esse modo das coisas acontecerem, porque sabemos que vai ser o modo perfeito de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Existe também propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas, né? As coisas não acontecem aleatoriamente, não acontecem, né, simplesmente por acontecer e não vão ter consequência nenhuma. E Deus deseja que tudo que nós venhamos a receber tenha consequências boas, tanto para as nossas vidas, como também para as vidas daqueles que estão em contato conosco, né? Que estão no círculo íntimo, no mundo ao nosso redor. Então, que nós possamos realmente, né, ter essa fazer com que os nossos sonhos sejam sonhos que impactem a nossa vida positivamente, também mudem o mundo ao nosso redor, de forma que as pessoas elas possam nos observar e glorificar a Deus e confiar nele para que também os seus sonhos sejam realizados, seus projetos sejam feitos e que eles possam andar nos caminhos do Senhor de acordo com a vontade dele para cada uma dessas vidas. Então esse é um ponto importante para nós estarmos pensando. Outro ponto que nós vemos, né, é a questão que muitas vezes Deus ele tem três formas de nos responder. E nem sempre quando nós colocamos alguma situação diante do Senhor, ele simplesmente vai falar sim, né? Eu vou realizar. Porque às vezes a gente fala, não, eu determino e a coisa acontece, né? E nem sempre vai ser assim. Tem coisas que ele vai realizar realmente imediatamente, a resposta vai ser rápida e a porta vai se abrir, e a bênção vai chegar, e a promessa vai se cumprir sobre as nossas vidas. Mas existem outras respostas possíveis. Deus ele pode falar não e pode falar também espera. Não é o tempo para que nós vejamos essa promessa sobre as nossas vidas. A gente vê, por exemplo, o não de Deus na vida de Paulo. Paulo, ele é um homem que foi dedicado ao Senhor, né? Desde que ele teve encontro com Cristo, ele dedicou a sua vida à pregação do Evangelho, à busca da presença de Deus, à edificação do reino e das vidas que ele tinha contato. Mas houve um momento que ele teve um espinho na carne, uma dificuldade. Não sabemos exatamente o que é esse espinho, porque a Bíblia ela não detalha, né? Mas sabemos que é alguma coisa que incomodava. E ele pediu para que esse espinho ele fosse retirado. E por 3 vezes ele pediu e 3 vezes ele ouviu a mesma resposta. Não, Paulo, eu não vou fazer. A minha graça te basta.
Então ali Paulo ele se conformou com aquela situação, né, de ter aquele espinho, mas em compensação, o restante da vida dele foi uma vida de muito impacto, onde ele conheceu a Deus de uma maneira altamente profunda e ele gerou um impacto ali em toda a sociedade da época, né? Onde ele chegava, ele virava as comunidades de cabeça para baixo, fazendo com que as pessoas ali se voltassem para Deus, tivesse uma mudança espetacular em suas vidas, e até mesmo depois da sua morte, a gente continua sendo impactado pelos seus ensinamentos, através das cartas que ele deixou registradas e que foram acrescentadas na Bíblia, e através do seu exemplo também, da sua vida, que está registrado no livro de Atos. Então a gente vê que é uma vida que impactou enquanto ele esteve vivo e depois trouxe impacto depois, por conta também de que ele ouviu um não de Deus, né? Ele ouviu um não para uma situação dele, mas outras situações que vieram por conta daquele não trouxeram impacto e mudança de vida para o mundo inteiro e em diversas gerações continua acontecendo. Então a gente vê que o propósito de Deus ele se cumpriu de uma forma espetacular na vida de Paulo e ele foi um instrumento de bênção para gerações de pessoas, de irmãos que estão sendo fortalecidos na fé através da vida e da experiência que ele teve. E a gente vê também que existe o espera, né? O espera de Deus. Sara certamente ela queria um filho já desde a sua juventude, desde quando ela começou a andar com Abraão, desde quando eles formaram aquele casal, aquele relacionamento. Só que ela só foi ter filho aos 90 anos, né? Então a gente vê que ela teve um longo período de espera. E ali as impossibilidades elas foram se multiplicando. Primeiramente as impossibilidades físicas que já existiam pelo fato dela ser estéril, e depois veio a impossibilidade do tempo, que ela é uma mulher que mesmo se ela fosse fértil com 90 anos não teria mais como ela ter filhos, né? Mas Deus é o Deus de impossíveis, Deus é o Deus que realiza sonhos, e fez com que ela, mesmo na sua velhice, mesmo diante de todas as impossibilidades, viesse a ter aquele filho, e aquele filho cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dela, na vida de Abraão, para que as gerações seguintes nelas também fossem abençoadas e depois fosse formado o povo de Israel e desse povo viesse o Cristo, né, o Redentor, aquele que veio trazer salvação para toda a humanidade. Então o propósito de Deus era muito maior do que ela poderia imaginar. O sonho dela cumprido foi algo que trouxe impacto ali para gerações, né? A gente lê a história na Bíblia hoje, né? Milhares de anos depois, e essa história continua nos impactando. Então nós vemos ali que Deus ele cumpriu o seu propósito. O que nós precisamos saber é colocar diante de Deus os sonhos que nós temos e saber que existe, como eu disse, tempo, modo e propósito para que eles sejam realizados, e existem respostas diversas, né? Existe o sim de Deus, existe o não de Deus e existe o espera de Deus, que não é tempo agora, mas vai ser realizado no futuro. Talvez um futuro até um pouco distante, mas certamente quando chegar o tempo desse sonho ser realizado, desse projeto ser realizado, ele vai ser bênção para as nossas vidas e vai abençoar todos ao nosso redor, de forma que eles também sejam impactados, possam se alegrar junto conosco e possam também confiar no Deus que nós confiamos, de forma que eles também possam ter seus sonhos, seus projetos e seus caminhos vividos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Bom, então essa foi a palavra para hoje. Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz e tenha aí um excelente dia em nome de Jesus.